Paz e graça, queridos irmãos, Rafael Brito aqui. Esse é o canal Exército de São Rafael. Hoje eu tenho trazido para você uma notícia importante. O Papa Francisco respondeu a uma pergunta de 4 leigas a respeito do bendito ou maldito sínodo alemão. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos entender, compreender o que está acontecendo na Alemanha. Muitos de vocês têm visto já esse movimento da Igreja da Alemanha, dos bispos alemães que se juntaram num caminho que eles chamam de consulta, um caminho sinodal da igreja deles ali. Isso já desde mais ou menos 2, 3 anos atrás, com o cardeal Reinhold Marx, que é interessante o nome dele, né? É um cardeal bem assim, liberal e ao mesmo tempo progressista demais. A tal ponto que ao longo dessas consultas do Sínodo da Alemanha, eles querem ordenar mulheres. Isso já foi fechada essa porta pelo Papa Francisco, também João Paulo II já tinha falado sobre isso. Querem ordenar também mulheres para o sacerdócio e o diaconato feminino. Eles querem aprovar o casamento gay e também dar um espaço maior à comunidade que eles chamam de LGBTQIA+, né? Bom, tudo isso, se você for ver, está ligado profundamente à realidade da moral, da vida sacramental da igreja. Então, logo no início da dogmática, naquilo que é a nossa fé central. Esvaziar tudo isso é algo que traz para nós uma preocupação muito grande. Dentro de um discurso de acolhimento, que é o que a igreja faz, a igreja acolhe todos os pecadores que chegam na igreja, feridos, né? E recebem depois a instrução de Jesus para a mudança de vida, a sua própria conversão. Mas o que eles querem fazer é uma ação revolucionária, independente, completamente alienada à própria realidade do Vaticano, e terminou esse sínodo. Então o Papa Francisco respondeu, e ele começa dizendo que ele compartilha com essas 4 mulheres alemãs, que são ex-delegados do Sínodo da Alemanha. Essas mulheres estavam presentes no Sínodo da Alemanha, e elas escreveram para o Papa falando da preocupação que se tinha ali. E o Papa diz que ele se preocupa. Então ele vai responder. Ele coloca assim, né, pelo site Vatican News, nós temos aqui: as preocupações expressas por 4 mulheres teólogas e filósofas sobre os desenvolvimentos do caminho sinodal da Igreja na Alemanha, do qual elas eram delegadas e depois decidiram sair. Em uma carta, o Papa respondeu que sim, ele também está preocupado com os agora numerosos passos concretos pelos quais as grandes porções desta igreja local continuam a ameaçar se afastar cada vez mais do caminho comum da Igreja Universal. Então o Papa Francisco faz uma denúncia, ele diz que ele está preocupado porque a Igreja da Alemanha está se afastando do caminho comum, do senso comum da Igreja Universal. O Papa Francisco colocou no papel a sua apreensão já expressa em outras ocasiões. O Papa não fala só agora em relação dessa realidade do sínodo, ele chamou muitas vezes a atenção dos bispos ali. A preocupação, Bento XVI ainda era vivo, mas ele vai continuar. Essa carta foi escrita no 10 de novembro, né, ainda esse mês, endereçada à teóloga moral Catarina Westerhostmann, a teóloga Marianne Schocher e a filósofa Hanna Barbara Gall e a publicitária Dorothea Schmid. As 4 acadêmicas enviaram então uma carta ao Pontífice no dia 6 de novembro passado para expressar as suas dúvidas e temores como resultado do caminho sinodal. Só para você ter ideia, é a reunião da Conferência Episcopal da Alemanha, mais de 230 delegados, incluindo bispos, padres, leigos e leigas, divididos em grupos de trabalho. Só que eles se colocaram como um órgão, porque lembremos que um sínodo ele é um órgão consultivo, seja do Papa, seja das conferências episcopais, seja até mesmo das dioceses. Não tem deliberação, não trata sobre assuntos de doutrina, trata sobre assuntos de pastoral, né? Veja,
o que eles colocaram? Divididos em grupos trabalhados, focados na discussão de tópicos e questões como bênção de casais do mesmo sexo, mudança na moralidade sexual da igreja, celibato sacerdotal, poder clerical, combate ao mal do abuso, o papel das mulheres com foco. Então, esses eram os trabalhos, né? Então, esse documento, ele foi indo para frente, a constituição desse comitê, elas falam nessa particular preocupação, né, de estabelecer um comitê sinodal para preparar a introdução de um conselho de direção e decisão. O Papa, referindo-se a isso em sua carta, enfatiza que tal órgão, na forma delineada no texto relevante da decisão, não pode ser harmonizado com a estrutura sacramental da Igreja Católica. Em seguida, ressalta que a sua Constituição foi interditada pela Santa Sé em carta datada no dia 16 de janeiro de 2023, onde ele diz: eu aprovei uma forma específica, escreve. O Papa, ele interditou a carta dos bispos da Alemanha. E eles continuaram em desobediência aberta à igreja. Em 2019, eles escreveram uma carta ao povo de Deus, chamada assim, né? Sobre os caminhos sinodal da Alemanha. Cerca de 10 páginas divididas em 13 pontos, nas quais o bispo de Roma exortou a liderança da igreja da Alemanha a caminhar no caminho certo, no evangelho, sem transcender para desvios funcionalistas ou reducionismo ideológico. O Papa denuncia que a igreja da Alemanha caiu no ideologismo, nas ideologias, né? Depois, o Papa chama ainda a Alemanha a uma aproximação com os irmãos no episcopado e todos os outros católicos no mundo, para também fazer um caminho de penitência, porque estão em grave erro de pedirem, né, até mesmo correndo o risco aí de excomunhão, de cisão, né, algo cismático dentro da igreja. Aconteceu, você sabe que ao longo desse tempo aconteceu vários encontros. Em julho aconteceu um encontro cardeal de Estado, o cardeal Parolin, alguns chefes dos dicastérios da Cúria Romana, com a Conferência Episcopal Alemã. O Papa se reuniu com 62 bispos, ele bateu de frente com eles e não aceita, né? Muitas pessoas aqui na internet estão dizendo que o Papa Francisco não fala nada a respeito dos bispos da Alemanha, que deixa os bispos da Alemanha fazer o que quer. Minha gente, o Papa já se pronunciou. Vou deixar aqui para vocês aqui os links para que você possa depois dar uma lida, que é importante você ler. Então, assim, o que preocupa muito a igreja é esse cisma que está acontecendo na Alemanha. Mas lembremos que a Alemanha sempre foi um problema. Seja a Alemanha, os Países Baixos ali, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, por causa da influência protestante luterana. Lembremos que Lutero era alemão. E Lutero, ele criou esse pensamento anti-igreja, anticlerical também, anti-papa, né, aquilo que eles chamam de papismo, né, para poder criar os seus próprios meios, a sua própria igreja. Isso aqui é uma heresia, porque a igreja católica, ela é uma igreja una, santa, apostólica. A ideia de una é justamente isso. Nós estamos reunidos na porção do povo de Deus por causa dessa unidade que nos sustenta, que é o corpo de Cristo. Dito isso, é de louvor e de agradecimento a coragem também do Papa de se posicionar tão fortemente, respondendo uma carta. Você está vendo que nesses dias o Vaticano está respondendo grandes cartas. O Papa respondeu sobre maçonaria, o Papa respondeu sobre batismo de pessoas transexuais ou até mesmo de transgênero, pessoas que... depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando melhor para você. Então, assim, como eu disse a vocês, a minha obrigação aqui é trazer para vocês os fatos conforme está na fonte. Tem muita gente lendo, se embasando em documentos secundários. Eu, como teólogo, como estudei em Roma, eu vou direto na fonte do Vaticano, né? Então, tem a carta original, ela está em alemão, né? Mas também você pode encontrar no site do Vaticano. Agora, algo ainda mais importante que nos faz pensar, né, é olhar para essa realidade da igreja, dos tempos em que nós estamos vivendo, e ver que a apostasia, ela nasce de verdade dentro da própria igreja. Aqueles que deveriam estar apoiando e defendendo a Santa Igreja, como os bispos,
da Alemanha, são eles que estão destruindo o povo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a realidade da Alemanha, minha gente. Todo esse estardalhaço da Alemanha, os bispos da Alemanha, tudo mais. Você sabia que a Alemanha hoje tem o menor índice de católicos? Mas assim, é absurdamente. Eu vou fazer depois só sobre a igreja da Alemanha para vocês um vídeo com as estatísticas para vocês verem, né? O grande problema dos bispos da Alemanha é que eles têm dinheiro. Então esses bispos que bancaram muitas obras no mundo têm certa influência financeira também e, claro, de ideologia na cabeça de alguns outros. Mas é isso. A igreja se posicionou, o Papa se posicionou contra esses bispos, respondeu a isso. Isso é algo que é para a gente agradecer a Deus, porque como muitos acusam o Papa Francisco de ser um Papa comunista, de esquerda, é um Papa anti-igreja que está colocando fogo na igreja, eu que estudei o pensamento do Papa Francisco no meu TCC, na teologia, eu posso dizer para você, te garantir, que o Papa Francisco ele é conservador, viu? Assuste aí. Se você lê e todas as posições que o Papa Francisco teve nesses últimos anos, você vai ver que o Papa ele é um conservador. Mas é isso, minha gente. Deixe seu like, compartilhe, escreva para mim o que você também gostaria que eu pudesse também estar falando, temas da igreja, temas do mundo, aqui que é importante para você. Deus te abençoe. Estamos unidos no coração de Deus. Viva a Igreja Católica, viva Cristo Rei.